E aqui um exemplo, tá? Que a Embrapa citou no artigo 147, feito há 3 anos atrás, onde eles colocam uma situação muito interessante. Esse é um trabalho bastante completo, levando em conta todos os custos de produção. E eles colocaram o seguinte desafio: um touro de ganho genético zero, do meio da população, tá? Por R$ 1.700. E um touro 10% superior por R$ 4.000. Qual que é a primeira conta que eu faço aqui? Esse touro de 4.000, eu compro 2 desses, ainda me sobra uns trocos para me tomar um mezinho no fim da tarde, né? Então essa é a primeira conta que a gente faz, ó. Se eu largar desse touro aqui, eu já compro 2 desse aqui, né? E ainda me sobra uns trocos. Agora, vejam o seguinte: esse touro de R$ 4.000, ele paga todo o investimento, inclusive o diferencial pago por ele, e nos retorna 31% sobre esse touro aqui, né? Ou seja, R$ 13.000 a mais. Tá? Então, investir em animais avaliados só tem uma justificativa: aumentar a nossa rentabilidade. E investir em animais melhores, então, não dá para fazer a conta de que todos os touros Nelore têm o mesmo padrão genético, têm o mesmo resultado, e é só uma questão de eu olhar e imaginar qual deles me agrada mais. Diante de tudo isso, né, a gente fica pensando, por que se comercializa tantos animais ainda sem informação? Né? Se a gente pegar nos leilões e na própria comercialização, ainda um grande número de animais sem informação genética, sem avaliação genética, são vendidos como reprodutores ou matrizes. Por que isso acontece? Né? Por que será que isso acontece? Uma das coisas perfeitamente possível de entender, no meu caso, que sou de uma família do meio rural, meu avô comprava touros dessa forma. O meu pai comprou touro durante sua vida, olhando para os touros. E eu, no início da minha carreira, também comprei touros assim, né? Então, é natural, isso é um hábito nosso, né? É um hábito que vem de séculos, de comprar o touro, olhando para o touro e colhendo um pouco da história, né? Indo lá, perguntando quem é o pai, qual é o peso, né? Olhando para o touro e se ele nos agrada, a gente compra. Então, isso é um hábito, mas há uma outra explicação. Próximo. E quando a gente olha para o boi, né, hoje com os nossos concorrentes, né, o porco, a cana, a soja, o frango, o eucalipto e a produção de sementes de capim, a gente observa que essas atividades, além de concorrerem com o boi, ou diretamente pela carne, como o porco e o frango, ou por espaço físico, como a cana e o eucalipto, tá? Além de eles concorrerem com nós, né, pelo mercado, eles ainda têm uma outra característica que os define, que é, em nenhuma dessas atividades aqui se discute se a semente tem que ser selecionada, se o animal tem que ser avaliado. Isso não está mais em discussão. Por exemplo, quando você pega eucalipto, tá? Os caras fazem florestas a partir de uma única árvore. Então pega uma árvore boa, faz clone, faz uma floresta de clone. Quando você pega cana-de-açúcar, que hoje está entrando com muita força no estado, pode recorrer às usinas se alguém está plantando cana de fundo de quintal, né? Quando você pega na agricultura, o conceito de semente selecionada já está estabelecido há muitos anos, né? Quando você pega em frango, também, né? Ninguém cria frango, né, de origem de fundo de quintal. E ninguém toma a solução, nas crises que o frango passa, de substituir esses pintos industriais por filhotes de galizé. Então, esse conceito de que tem que trabalhar com semente selecionada já está estabelecido há muito tempo e eles nem discutem mais se precisa ou não o animal ser selecionado. Próximo. Por que então que nos bovinos, né, nós ainda utilizamos muitos animais não avaliados? Porque é muito difícil de medir. É só isso, né? Você pega, por exemplo, o que é o normal nosso? Enquanto você pega semente de capim, você plantou hoje, 30 dias depois, você sabe se nasceu ou não. Enquanto você pega no frango, 40 dias depois, você já sabe se você ganhou dinheiro ou não. Enquanto você pega na soja, né, 4 meses depois, você sabe se ganhou dinheiro ou não. Ou na cana-de-açúcar, 1 ano depois. Em bovinos, o ciclo é longo, é difícil medir. Você trabalha com mais de um touro por rebanho. Você teria que ter peso ao nascer, informação de cobertura, idade da vaca, lote de manejo, uma série de situações, tá?
para que a gente pudesse medir corretamente. É por isso, como é difícil medir, é que a gente não consegue medir e não consegue verificar em números se a gente está comprando os reprodutores adequadamente. É por isso, como é difícil medir e o intervalo de gerações é longo, é que ainda a gente hoje está discutindo se vale a pena investir em reprodutores melhorados. Só por isso é que justifica isso daí. Se você pegar o frango, tá? Os caras ganharam de 1950 a 1990, tá? Saíram de 1.400 gramas para 2.040 gramas. Ganharam 600 gramas, ou 1/3 do animal. E diminuíram a idade ao abate de 70 para 40 dias. Qual que é o segredo do frango? Só se seleciona por desempenho econômico. Tá? Até tem outras pessoas que criam frango como aves ornamentais e tudo mais, mas esse pessoal da indústria do frango só quer saber de desempenho econômico. Qual o frango mais produtivo? É esse que eu estou criando. Então, e com isso é uma grande vantagem deles hoje sobre nós, mas que graças a Deus nós estamos revertendo. Agora, se alguém estiver imaginando, nossa, vai ser muito difícil eu medir, né? Não se preocupe com isso. Né? Não se preocupe. Há pessoas, como é o nosso caso, que só fazem isso. Né? E se você lembrar do caso do holandês, na hora que você compra um reprodutor adequado, esse pool genético de coisas que nós fazemos vai para o seu rebanho. Então não se preocupe em medir, basta comprar os touros adequados, né? Com DEPs positivas, que esse melhoramento genético vai ser feito no seu rebanho, como a gente viu no caso do holandês. Só para a gente finalizar, eu gostaria de mostrar alguns gráficos, né, do desempenho da nossa fazenda em relação à média do programa Nelore Brasil. Eu lembro que no programa Nelore Brasil, quando a gente diz dos nossos dados, os grandes selecionadores brasileiros, em sua maioria, né, não vou citar alguém aqui, porque certamente vou cometer equívocos, esquecer pessoas importantes, mas os grandes selecionadores brasileiros participam do programa Nelore Brasil. Então, quando a gente mostra um dado aqui, é comparado à média desses rebanhos, ou seja, comparado à média do que há de melhor no Brasil em termos de Nelore. Próximo.